Oi, gente! Retomando as atividades do segundo semestre agora, talvez não do jeito que a gente gostaria, mas da forma que é possível e é segura no momento. Então, pelo menos durante todo o mês de agosto, a gente continua as aulas no formato EAD. Eu queria dizer de novo para vocês, eu já disse isso algumas vezes no primeiro semestre, mas eu acho importante reafirmar esse modelo de educação à distância tem sido desafiador para todo mundo, professores, para vocês estudantes, para o grupo diretivo da escola, para a própria Secretaria de Educação, mas é o que é possível no momento e ele exige uma certa disciplina, tá? Então, é importante que vocês assistam às aulas diariamente, que entrem no site, que façam as atividades, para não deixar atividades acumuladas. É a realização dessas atividades que vai garantir a frequência e a nota de vocês nesse período em que a gente continuar com esse formato. Semana passada já teve no site a atividade de revisão, a atividade que eu coloquei para vocês foi uma retomada de dois conteúdos importantes, bastante conceituais, que a gente viu no primeiro semestre, que foi estrutura atômica e ligações químicas. É uma listinha bem curta, só com 5 questões, então quem não fez é necessário que entre no site, pegue a lista, copie as questões e responda no caderno, ok? Das 5 questões. E hoje a gente vai começar de fato aqui o conteúdo do segundo semestre, do terceiro bimestre, que é geometria molecular. A gente vai falar sobre isso hoje. Bom, o que é geometria molecular? A geometria de uma molécula é a forma com que os átomos dessa molécula se organizam no espaço. Então, a gente está falando de moléculas, de substâncias formadas por ligações covalentes. É sobre isso que a gente vai estudar. Como as substâncias que são formadas por ligação covalente se arranjam, se organizam no espaço. Tá certo? A organização espacial dessas moléculas tem tudo a ver com uma coisa que a gente chama de teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que basicamente é a ideia de que elétron repele elétron, tá? Então, os elétrons são partículas de carga negativa que circulam na eletrosfera do átomo. Os elétrons têm carga negativa. Então, imagina que se eu aproximo 2 elétrons, 2 partículas que têm a mesma carga, vai haver uma repulsão eletrônica, tá? Então, é a partir dessa ideia, da ideia de que elétron repele elétron, que se constrói todo o conceito da geometria molecular. E a gente vai ver como. Então, olha só. A forma com que a molécula se organiza no espaço depende basicamente de 3 fatores. Do número de átomos que essa molécula tem. Então, uma molécula que tem 2 átomos só, ela vai se organizar de um jeito. Uma molécula que tem 3, que tem 4, que tem 5, vai se organizar de outra forma. Então, o número de átomos da molécula interfere na sua geometria. A existência de um átomo central e quem é esse átomo central também interfere na geometria. E a existência de elétrons não ligantes nesse átomo central também interfere nessa geometria. E o que seriam elétrons não ligantes? Um elétron não ligante é um elétron que não está envolvido em uma ligação química. É um elétron que está ali sem estar associado com outro elétron de outro átomo. E a gente vai ver isso quando a gente montar as fórmulas eletrônicas das moléculas. Então, olha só, para eu determinar, para eu identificar, na verdade, né, para eu identificar qual que é a geometria de uma molécula, eu preciso saber quantos átomos essa molécula tem, quem é o seu átomo central e se existem ou não existem elétrons não ligantes no átomo central. Para tudo isso, eu preciso escrever a fórmula eletrônica dessa molécula. Isso a gente aprendeu a fazer no semestre passado, ainda no segundo bimestre, quando a gente estudou ligações químicas, e a gente vai rever um pouquinho aqui agora. Existem vários tipos de geometria molecular e hoje nós vamos estudar 5 deles. Por que a gente vai estudar 5?
porque são os mais comuns, tá? Então aqui no nível do ensino médio é o que você precisa saber. Não existem só esses 5, eu quero que vocês saibam que existem muitos outros tipos de geometria molecular. Por exemplo, a molécula do DNA, ela tem uma estrutura que é em forma de espiral, é como se fossem duas fitas que fazem uma espécie de hélice, então é uma estrutura geométrica bastante complexa. Existem outras substâncias, por exemplo, a cafeína é uma molécula que tem na sua estrutura um losango, um pentano, um triângulo, então tem várias formas geométricas, porque é uma molécula também bastante grande, com muitos átomos. Então eu quero dizer para vocês que existem várias possibilidades de geometria molecular diferentes, inúmeras. Mas hoje a gente vai aprender 5. Se vocês conseguirem entender e identificar essas 5, já está ótimo, tá? Então a gente vai ver 5 formas de geometria molecular, que são a geometria linear, a geometria angular, a geometria trigonal ou também triangular plana, a geometria piramidal e a geometria tetraédrica. Então, dentre muitas outras possibilidades, uma molécula pode assumir uma dessas 5 formas geométricas aqui e a gente vai ver agora exemplos das 5. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês que a geometria da molécula depende do número de átomos? Essa é um dos fatores que determina a geometria da molécula. Então, moléculas que têm 2 ou 3 átomos, elas sempre vão ter estrutura linear. Com 2 átomos sempre é linear. Uma molécula de 2 átomos, você não precisa nem pensar em outra coisa. Se a molécula tem 2 átomos, se ela é diatômica, ela vai ser linear. Se ela tem 3 átomos, ela pode ser linear, mas ela também pode ser angular. A gente vai ver qual que é a diferença entre os 2 tipos, tá? Mas, regra, todas as moléculas diatômicas com 2 átomos são moléculas de geometria linear. Exemplo de molécula com 2 átomos é a molécula do iodo, ela é o I2, formada por 2 átomos de iodo. Como que é a estrutura eletrônica da molécula do iodo? O iodo tem 7 elétrons. Como que eu sei quantos elétrons ele tem na última camada? Tem que olhar na tabela periódica, tá? Essa informação vai ser dada para vocês na tabela periódica ou vai ser dado condições de você calcular isso. Mas enfim, o iodo tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ficar estável, os elementos precisam de 8. Então, quando um iodo se liga com outro iodo, eu tenho 2 átomos que precisam ganhar um elétron cada. Então, o que acontece? Eles associam, eles compartilham um par de elétrons, esse par de elétrons passa a pertencer aos 2, então os 2 iodos ficam com 8 elétrons na última camada e ficam estáveis. Então, a molécula de I2, ela tem essa estrutura aqui, uma estrutura linear. É um iodo ligado a outro iodo, fazendo uma linha reta, tá? Em linha reta. É isso. Um outro exemplo de molécula também com geometria linear, só que com 3 átomos de carbono, é o CS2, o sulfeto de carbono. Então, olha só. Número de átomos, 3. Uma outra coisa que a gente precisa identificar, a presença de um átomo central. O átomo central, ele vai ser sempre aquele elemento que faz mais ligações e que existe em menor quantidade na molécula. Então, ó, CS2. Quem tem menos? Carbono. Então, ele vai ser o átomo central. Mas ele também é o elemento que faz mais ligações. O carbono faz 4 ligações. Por quê? Porque ele é da família 4, ele tem 4 elétrons na última camada, precisa de mais 4. Então, ele vai fazer 4 ligações. Então, ó, o carbono faz 1, 2, 3, 4 ligações. O enxofre, ele é da família... Ele é do grupo 16, da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, precisa de mais 2 para ficar com 8. Então, o enxofre faz 2 ligações, faz 4, faz 2. Quem faz mais ligações é o elemento central, então o carbono é o elemento central. Os 4 elétrons do carbono estão aqui, ó, e ele precisa fazer 4 ligações com outros átomos.
Então ele vai fazer duas ligações com um enxofre e duas ligações com outro enxofre. Assim o carbono que tinha 4 passa a ter 8 e fica estável. Os enxofres que tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6 se associaram aqui ganhando mais 2, ficaram com 6 mais 2, 8. Ficaram estáveis também. Essa é a estrutura eletrônica do sulfeto de carbono. Então, olha só, essa é uma molécula que também tem forma geométrica linear. O carbono está ligado aos enxofres, formando, então, ó, vamos imaginar aqui o carbono e os dois enxofres em linha reta. É uma geometria linear. Além da geometria linear, as moléculas também podem apresentar geometria angular. Esse é o caso da água. A água tem 2 hidrogênios e um oxigênio, então ela tem, portanto, 3 átomos de carbono, tá? Então, ó, toda vez que tiver só 2, vai ser linear. Se tiver 3, pode ser linear ou pode ser angular. A gente viu que o sulfeto de carbono é linear. A água tem geometria angular. Por quê? A gente vai ver isso agora. Quem que é o primeiro? Identificar o elemento central. É o oxigênio, que está em menor quantidade e que faz mais ligações. O oxigênio a gente sabe que faz 2 ligações, porque ele tem 6 elétrons na última camada, precisa de mais 2. O hidrogênio só faz uma ligação. Gente, o hidrogênio nunca vai ser elemento central, tá? Sempre que tiver hidrogênio na molécula, ele é periférico, ele nunca vai ser central. Por quê? Porque o hidrogênio só faz uma ligação, não tem como ele ser central. Então, olha só. O oxigênio faz 2 ligações, uma com cada átomo de hidrogênio, e assim ele se estabiliza. Tinha 6, 7, 8. Os hidrogênios, que precisa de mais um, lembra que o hidrogênio é uma exceção, ele não fica estável com 8, ele fica estável com 2. Ele já tem 1, com mais 1 da ligação, ficou com 2, ficou estável. 3. Por que a geometria da água não é linear, como a do sulfeto de carbono, mas ela é angular? A diferença entre a água e o sulfeto de carbono é que no átomo central existem elétrons não ligantes. Lembra que o terceiro fator aqui que determina a geometria da molécula, a existência de elétrons não ligantes? Então, olha só, esses pares de elétrons aqui que não estão participando de nenhuma ligação, eles repelem, eles causam uma repulsão, eles afastam os elétrons da ligação covalente aqui. Isso aqui é um traço que representa esses 2 elétrons aqui. Então, aqui a gente tem 2 elétrons. Esse elétron repele esse elétron. Então, a molécula da água, os elétrons não ligantes que estão bem aqui, ó, eles repelem os elétrons da ligação, conferindo um formato angular à molécula da água. Então, veja bem, quando a molécula tiver 3 átomos e não tiver elétron não ligante no átomo central, ela vai ser linear. Quando a molécula tiver 3 átomos, mas ela tiver elétrons não ligantes no átomo central, esses elétrons exercem uma repulsão nos elétrons da ligação, o que confere o formato angular à molécula. Tá certo? O terceiro tipo de geometria que a gente vai ver hoje é a trigonal ou triangular plana. Esse tipo de geometria acontece em moléculas que têm 4 átomos 4 átomos, né, na sua estrutura, como é o exemplo aqui do metanal, que a gente também chama de formol. O metanal é uma molécula que tem 4 átomos, 1 de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. O elemento central é o carbono, porque ele faz 4 ligações, hidrogênio faz 1, oxigênio faz 2, tá? Os dois estão na mesma quantidade, mas o carbono faz mais ligações, então ele é o elemento central. O oxigênio faz 2 ligações e o hidrogênio faz 1. Então, o carbono vai fazer uma ligação com cada hidrogênio e 2 com o oxigênio. Tá vendo? O carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. O oxigênio está fazendo as 2 e cada hidrogênio está fazendo 1. Essa molécula que assume uma geometria que a gente chama de trigonal plana ou triangular plana, que seria o seguinte, ó. Imagina que a minha mão é o átomo central, é o carbono. Eu tenho um hidrogênio, outro hidrogênio,
fazer assim com a mesma cor para ficar igual, né? Tem um hidrogênio aqui e um carbono aqui. Esses três átomos que estão ligados ao átomo central, eles estão no mesmo plano, ó, eles estão reto aqui, ó, no mesmo plano. Você tem os dois hidrogênios e o carbono. Por isso que essa forma chama trigonal ou triangular plana, porque os átomos ligados ao átomo central estão todos no mesmo plano. Isso acontece, esse tipo de geometria acontece quando a molécula tem 4 átomos e o átomo central não tem elétron não ligante. Agora, moléculas com 4 átomos, mas que o átomo central tem elétron não ligante, elas assumem uma outra geometria, que é a geometria piramidal. Esse é o caso do hidreto de fósforo. Olha só, o fósforo tem 5 elétrons, ele faz, portanto, 3 ligações, né? 5 elétrons, para ficar com 8, ele precisa de mais 3, ele faz 3 ligações. E o hidrogênio só faz uma ligação, então o fósforo faz 3 ligações, uma com cada hidrogênio. Ele tem 5 na camada de valência, 1, 2, 3, 4, 5. 3 estão participando de ligação covalente, 2 estão aqui, ó, não ligantes. Eu tenho um par de elétrons não ligantes. Então, olha só, qual que é a diferença dessa molécula aqui, que é piramidal, para essa outra que é trigonal plana, se elas têm o mesmo número de o mesmo número de átomos. No formol, eu tenho os 3 ligados ao central e você não tem nenhum elétron não ligante. No hidreto de fósforo, o átomo central tem um par de elétron não ligante aqui, ó. Então, esse elétron empurra esse outro ligante para cá. Então, a gente assume um formato assim, ó. Olha só, eu tenho o átomo central, eu tenho um dos ligantes no mesmo plano do átomo central, eu tenho um aqui para frente do átomo central e um para trás, como se fosse uma pirâmide, tá vendo? Por isso que é piramidal. O par de elétrons não ligante e os outros ligantes, um no plano, um atrás e um à frente. É isso que quer dizer essa representação aqui, ó. Tá vendo? O traço normal significa que esse ligante está no mesmo plano do átomo central. Esse tracinho, como se fosse uma cunha cheia, significa que esse átomo ligante está para frente do plano. E esse tracejado significa que ele está para trás do plano. Então, trigonal plana, os 3 ligantes no mesmo plano do átomo central, quando o átomo central não tem elétron não ligante, quando a molécula tiver 4 átomos, sendo que o átomo central tem elétron não ligante, então a configuração geométrica que essa molécula assume é a piramidal, que é os 3 ligantes em perspectivas diferentes. Um ligante aqui no mesmo plano, um atrás e o outro à frente, como se fosse uma pirâmide mesmo. E por fim, a geometria tetraédrica, que acontece quando a gente tem moléculas com 5 átomos. Um exemplo é o hidreto de silício. Então, a gente tem o silício, ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, portanto, precisa fazer 4 ligações para ficar estável. O hidrogênio precisa fazer uma ligação só, então o silício se liga a 4 hidrogênios. Eu tenho um átomo central e 4 elétrons não ligantes. 4 átomos ligados a ele. Então, ó, o central e 4 ligados a ele. Então, quando a gente tem moléculas com 5 átomos, o átomo central está no plano, eu tenho um ligante no mesmo plano, outro ligante no mesmo plano aqui, ó, um na frente e um outro atrás. Essa é a geometria tetraédrica. Um na frente do plano, um atrás do plano e 2 no plano, tá? O plano é essa, imagina aqui o quadro, tá? Imagina esses 2 aqui estão no quadro mesmo, esse aqui tá para trás do quadro e esse tá para frente do quadro. É isso. Então, olha só,
Do que depende a geometria? Depende da quantidade de átomos, da presença de elétrons não ligantes e de quem seja o átomo central. Olha só como é simples em resumo. Moléculas que têm 2 átomos apenas são sempre lineares. As que têm 3 pode ser linear ou angular. Linear quando não tem elétron não ligante. Angular quando tem elétron não ligante no átomo central. Quando tem 4 pode ser trigonal plana ou piramidal. Vai ser trigonal plana quando o central não tem elétron não ligante. E vai ser piramidal quando o central tem elétron não ligante. E tetraédrica quando a molécula tiver 5 átomos. Tranquilo? Então é isso. É importante a gente saber identificar a forma geométrica das moléculas, porque a forma geométrica das moléculas ela vai determinar algumas características físicas, como por exemplo o estado físico da substância, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima semana. Então, por enquanto, aprender a identificar a estrutura geométrica das moléculas é isso. Além desse vídeo que vocês estão assistindo, tem um texto, um resumo de tudo isso que eu expliquei no vídeo e tem também uma lista com exercícios que vocês precisam copiar e responder no caderno, ok? Se tiver dúvida, me procura no EO e até semana que vem.